Na verdade, vamos começar a fazer um ciclo de, de web palestras sobre esse tema de abordagem familiar, mas abordando cada temática individualmente, né? Bom, vou introduzir esse tema hoje, que é um tema muito importante para a gente que trabalha na atenção primária, né, na estratégia de saúde da família. Então vamos lá. Fazendo um preâmbulo, né, falando sobre adoecimento, existe uma teoria interessante, né, que fala que o adoecimento ele é um balanço entre estresse e resiliência. É, então, algum fator estressor, né, que esteja nos afetando e a nossa capacidade de lidar com esse fator estressor que é a resiliência, né? Fator estressor no sentido um pouco mais amplo, né? Não só de estresse psicológico. A gente sempre quando a gente pensa nesse termo estresse, a gente pensa né, em situações estressantes, mas aqui o termo estresse ele ganha um conceito um pouco mais amplo, né? Por exemplo, quando a gente tem bactérias no nosso corpo, na nossa pele, por exemplo, isso pode ser considerado um fator estressor. Mas a capacidade da gente lidar com essas bactérias, que é a nossa capacidade de resiliência, né, que tem a ver com a nossa pele, que tem a ver com o nosso sistema, né, imunológico, quando está íntegro, nenhuma bactéria que está na nossa pele causa doença. Agora, quando a gente está passando por problemas de imunodepressão, mesmo que seja leve, decorrente de algum período que a gente esteja é, passando com maiores problemas e tal, às vezes, por exemplo, a gente tem um problema chamado furunculose, né, que é o tumor, né, e isso é decorrente dessas bactérias que estão na pele, isso é decorrente desse balanço, né, entre estresse e resiliência. Quando a nossa capacidade de resiliência ela diminui, a gente pode adoecer porque a gente perde esse balanço entre resiliência e estresse. E quando a carga de estresse é muito grande, a ponto de suplantar a nossa capacidade de resiliência, a gente adoece, né? Então, o nosso, o nosso sistema, nosso corpo, nossa pessoa tem uma capacidade de adaptação a determinados momentos, né, determinadas ações, determinados estímulos, né, e a gente tem essa evolução, né, que tem a ver com a nossa capacidade de resiliência, né? Alerta, resistência, quase exaustão e exaustão. E a exaustão acontece quando o estresse ele suplanta a nossa capacidade de resiliência, ele fica maior que a nossa capacidade de resiliência, ou a nossa capacidade de resiliência fica menor do que o fator estressor. E aí a gente acaba tendo uma doença física ou um transtorno, né, psicológico. Então essa adaptação, né, a gente pode chamar de resiliência. E quais são os fatores que mais contribuem para a nossa capacidade de resiliência, né? A nossa capacidade de lidar com o estresse, né? São vários fatores, né? É, Por exemplo, a gente ter uma boa alimentação, a gente fazer exercício físico, aumenta a nossa capacidade de resiliência. A gente ter um trabalho que nos deixa feliz, aumenta a nossa capacidade de resiliência. A gente ter amigos, né, isso aumenta a nossa capacidade de resiliência. Quem tem amigos, provavelmente tem uma capacidade, né, uma menor propensão ao adoecimento, né? Uma rede de suporte social, né? E também a família, né? A família, se relacionar bem com a família é um dos principais fatores associados à resiliência, né? Ter uma família estruturada, que nos dá apoio, enfim, é um dos principais fatores associados à resiliência. E a gente sabe que muitas das consultas médicas estão relacionadas aos estressores da vida,
A gente acha que as doenças são só problemas biológicos, mas, na verdade, grande parte dos problemas que a gente vive tem uma raiz em estressores da vida, né? Quando a gente está vivendo uma situação de estresse, nosso sistema imune responde, e às vezes fica, né, mais, mais com mais problemas, né, de responder a esses fatores, né, estressores. Então, pelo menos 60% das consultas médicas são relacionadas aos estressores de vida. E desses estressores, 70% dos casos está relacionado à família, né? Então, família é um fator, né, ligado à capacidade de lidar com o estresse, ligado à resiliência, mas também é ligado ao estresse, né? Então, muita gente adoece por problemas que vive em família. Se a gente for perguntar para as pessoas que se queixam daqueles sintomas mais difusos, como dor de cabeça, vertigem, por exemplo, muitas dessas pessoas têm problema familiar, né? E aí, falando rapidamente do conceito de família, né? Hoje a gente tem um conceito bastante ampliado. Esses slides são frutos de uma oficina que a gente fez com os residentes de medicina de família um tempo atrás. É, que o conceito de família ele está ligado a vários aspectos, né? Grupo, conjunto de pessoas, né? Que de sangue ou de convivência. Então tem muitas pessoas que não têm uma família, que convivem mais com família que não é de sangue, né? Ou adotam, né? Uma determinada família, né? Enfim, não precisa ser de sangue para ser considerado família né, em muitas perspectivas, né? Mas pode ter um grau de parentesco, ou pode morar na mesma casa, no mesmo lar, que tem vínculo e união, laços afetivos, que tem a ver com a construção da nossa estrutura e personalidade, né, emocional, de caráter, onde se compartilha valores, onde se herda valores, onde, né, um grupo onde a gente forma a nossa noção de responsabilidade, que tem uma noção de responsabilidade mútua, que tem a ver com a educação, com o cuidado dos filhos, que é uma base de sustentação, um alicerce para a gente, né? Então vocês veem que assim, comprometendo muitas vezes essa nossa base, às vezes a gente adoece, né? Que é uma instituição social, que tem regras, né? Enfim, que tem um papel e influência de cada indivíduo na família, cada pessoa tem o seu papel, né? E que também tem o papel e influência da família para cada indivíduo, né? Para cada um de nós, a família significa uma coisa, que enfrentam problemas juntos, que tem motivação para a vida. E a gente sabe que conceituar família não é fácil, porque existem vários aspectos, né? Na verdade, é um sistema. Pode ser considerado um sistema onde existe interdependência, né, das pessoas, um sistema aberto e processual. Ou seja, quando a gente fala de sistema, a gente fala assim que quando uma pessoa, quando né, constituinte dessa família, por exemplo, tem algum problema, na verdade toda a família sente, né? Então, quando a gente tem um adoecimento na família, toda a família adoece de alguma forma. Toda a família sente, altera os processos familiares quando tem uma doença, né? E é aberto porque, na verdade, é um sistema que vive um processo de vida, né? Que tem um ciclo, que tem uma história. A gente vai falar um pouco disso hoje, né? E que muitas vezes é expandida, influenciada, né? Assim, tem uma pergunta importante, assim, que a gente profissional de saúde, né? Quando a gente fala de abordagem familiar, né?
Será que em todas as situações que a gente vive merece uma abordagem familiar nos nossos atendimentos? Não, não necessariamente, assim, em todos os processos a gente precisa desenvolver uma abordagem familiar. Mas existem algumas situações em que é muito importante a gente é, fazer uma abordagem familiar no nosso atendimento, né? Então, por exemplo, situações complexas de adoecimento, onde existem várias variáveis envolvidas, né? Que existem fatores psicossociais envolvidos, pessoas com sintomas difusos, que a gente tem, às vezes, tem dificuldade de compreender o que realmente está se passando com essa pessoa, né? Eu dei um exemplo de pessoas com dor de cabeça, com vertigem, tontura, né? Dor de estômago, por exemplo. Muitas vezes as pessoas chamam de gastrite nervosa, né? Então, esses sintomas que a gente está acostumados a ver no dia a dia, né? Pessoas com sintomas difusos e crônicos. Aquelas pessoas que procuram muito a unidade, né, são os hiperutilizadores do sistema de saúde, merecem uma abordagem familiar, porque amplia nossa capacidade diagnóstica e de terapêutica. Pessoas que têm sofrimento psíquico na saúde mental, é muito importante a abordagem familiar. Pessoas que não aderem ao tratamento, então muitas vezes pessoas que têm doenças crônicas como diabetes, hipertensão e que às vezes não conseguem tomar adequadamente o seu remédio ou seguir uma terapêutica mais adequada, às vezes precisam de uma abordagem familiar. Então a gente precisa perguntar ativamente, né, como é que vai a sua família e precisa utilizar de ferramentas de abordagem familiar que vão ser objetos deste e das outras web palestras nesse tema. Pessoas que não melhoram apesar de múltiplos tratamentos, pessoas, né, quando aparece algo importante na narrativa do adoecimento, né, a pessoa fala alguma coisa relacionada à família, aí a gente pode, né, iniciar uma abordagem familiar. E também, quando você não sabe muito bem o que fazer, é, a gente passa por essa situação na atenção primária. Na atenção primária a gente lida muito com incertezas, né? Então, às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer frente a um caso complexo, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Pessoas que têm um transtorno mental e que têm uma família desestruturada e às vezes problemas com drogas e às vezes problemas, né, enfim, que que são complexos, complexificam, né, o adoecimento. Então, às vezes a gente fica pensando que a gente está de mãos atadas, né? E uma das coisas que pode ser feita é a abordagem familiar, e isso pode dar para a gente um aporte tanto diagnóstico como terapêutico. Falando de níveis de envolvimento familiar, então a gente, assim, como profissional da atenção primária, a gente tem 5 níveis de envolvimento familiar no atendimento, né, a essas pessoas. Nós, médicos de família, eu sou médico de família, né, então os médicos de família transitam geralmente entre o nível 2 e 4. Né? O nível 1 é geralmente o que acontece quando a gente não tem muita vivência com abordagem familiar, ou pessoas também que fazem atenção primária sem um grau mínimo de comprometimento com o que fazem na estratégia de saúde da família, na atenção primária. Às vezes a gente tem mínimo contato com a família, né? É claro, para algumas patologias individuais, por exemplo, uma pessoa que está com uma infecção urinária única, enfim, que não é uma coisa recorrente e tal, muitas vezes a gente não precisa fazer abordagem familiar, né, nesses casos, uma pessoa com gripe, com dengue, né, enfim. E aí o contato familiar, ele se dá só se necessário por questões médico-legais,
enfim. Mas naquelas situações que eu passei anteriormente, né, vale a pena a gente transitar entre o nível 2 e 4, né? O nível 2 seria a troca de informações e colaborações com a família sobre o paciente e aconselhamento, né? Então, ouvir as preocupações da família, o que é muitas vezes importante para a gente lidar com problemas como tabagismo, sobrepeso, e os próprios cuidados com a saúde, né? E são intervenções, entrevista motivacional, são intervenções até certo ponto simples, né? Grupos de prevenção, tal. Quando a gente vai complexificando o nível, né? Chegando no nível 3, que aí é mais uma contenção emocional, suporte, resolução de conflitos, né? Aí pessoas que estão mais complexas, né? Com problemas do álcool, drogas, depressão, ansiedade, comportamento de risco, né? A gente pode aprofundar na abordagem familiar, utilizar ferramentas de abordagem familiar, visita domiciliar, grupos de autoajuda. E no nível 4, já aconselhamentos e manejo sistêmico de famílias, né? E relações entre famílias, com avaliações continuadas, né? E a situação de uma família com vários problemas, por exemplo, com doenças terminais, também presente em problemas mais complexos como álcool e drogas. E aí a gente já pode transitar aí com intervenções um pouco mais especializadas, né? Por exemplo, assembleia familiar, intervenção, atendimento familiar, intervenções psicossociais podem ser desenvolvidas, né? E no quinto nível, que geralmente aí é mais para um especialista em terapia de família, né? E aí a gente precisa realmente se capacitar para isso, né? Para lidar com problemas relacionais na família, às vezes a gente tem que lançar mão de terapia familiar mesmo, e aí é mais para o especialista. Então, na estratégia de saúde da família, o ideal é a gente transitar entre o nível 2 e 4. Né? Claro que muitas vezes a gente vai estar no nível 1 também, principalmente naquelas pessoas que não precisam de abordagem familiar. Né? Quais são as ferramentas de abordagem familiar? Eu estou citando aqui algumas, existem outras, né? O genograma que está nessa figura aqui, que é para a gente ver a estrutura familiar, a estrutura, a demografia e relacionamentos entre família. É uma ferramenta muito utilizada, vai ser objeto certamente de uma aula posterior. O genograma, o ecomapa, a escala de risco familiar, instrumentos mais complexos como FIRO, PRACTIS, né? E o ciclo de vida das famílias, que é o que eu vou abordar hoje, né? Não dá para a gente abordar tudo numa só web palestra, então, na verdade, eu vou dividir esse tema em algumas web palestras, e hoje eu vou falar um pouquinho mais do ciclo de vida das famílias, né? E de como é que isso interfere no adoecimento. Então a família é como um sistema, né? E move-se no tempo através de uma espiral. Então uma família ela não é um sistema estanque, parado, não é uma fotografia. Ela vai mudando ao longo do tempo, né? Ela vai sofrendo mudanças, né? Guinadas que a gente dá em determinados momentos da família, que são esses momentos aqui de mudanças de espiral e que vão mudando ao longo do tempo. Então, entender o ciclo de vida da família é fundamental para o profissional que trabalha com famílias, né, na atenção primária, né? Então, esses autores trabalham com dois tipos de estressores familiares, né? Os estressores verticais e os estressores horizontais. A gente entender um pouquinho do tipo de estresse que pode acontecer. Eu vou depois aprofundar um pouquinho conforme o ciclo de vida das famílias, né? Mas os estressores verticais são aqueles que são padrões ou mitos, segredos ou legados familiares, né? Que geralmente estão presentes em todas as famílias, né? E que podem podem significar estressores, principalmente se a gente for considerar
a mudança de geração, né? Os que os nossos filhos pensam não são as mesmas coisas que a gente pensa, né? E também a gente não pensa parecido, igual, exatamente aos nossos pais. Então, os padrões, mitos vão acontecendo. Por exemplo, é, há um tempo atrás, no início do século, a gente vivia numa sociedade muito machista, né? Hoje a gente já melhorou bastante, mas ainda, né, a gente vive numa sociedade patriarcal e machista. Mas pessoas mais antigas têm uma certa dificuldade de compreender essas mudanças que estão acontecendo nas gerações, né? Enfim, são padrões que a gente vive que às vezes significam estressores, né? E aí são chamados de estressores verticais. E tem os estressores horizontais, que são aquelas coisas que acontecem na nossa vida e que podem ser previsíveis ou imprevisíveis, né? Os previsíveis são aqueles desenvolvimentais. Então, são as transições do ciclo de vida que a gente vive. Uma transição do ciclo de vida é, de certa forma, previsível, né? E a gente vou aprofundar um pouquinho depois nessa questão das transições do ciclo de vida, que são momentos em que a gente fica mais vulnerável ao adoecimento. Então, muitas vezes, as pessoas com queixas difusas que vêm para a gente, na verdade, estão vivendo uma transição de ciclo de vida e a gente decodificando isso, identificando e decodificando isso e deixando isso claro para a pessoa, às vezes a gente até consegue que a pessoa melhore, né, do sintoma, né? Então, e a gente pode prever, né, a gente pode prevenir, né, essas transições, né, esses adoecimentos ligados à transição do ciclo de vida, né? E tem aqueles estressores que são impredizíveis ou imprevisíveis, não? Que são morte, doença crônica, separação, migração, acidentes, né? São coisas que acontecem sem a gente prever, né? E que muitas vezes significam estressores importantes e fazem a gente ficar mais vulnerável em relação ao adoecimento. Então, falando um pouquinho mais das fases, aprofundando nas fases do ciclo de vida das famílias, né? Voltando àquela figurinha da espiral, né? Cada passagem, né, do ciclo de vida é, das famílias tem uma questão, tem um problema, né? Então, aqui tem umas fases do ciclo de vida das famílias que são fases importantes, onde existe uma maior vulnerabilidade, né? Então, casal com filhos adolescentes, um jovem casal, casal com filhos saindo de casa, casal com filhos pequenos e casal idade avançada. E aí, agora vou procurar aprofundar um pouquinho nessas situações que podem gerar estresse em cada uma dessas fases do ciclo de vida das famílias. Quem tiver alguma dúvida pode colocar uma pergunta aqui embaixo na nossa caixa de bate-papo e em seguida, né, a gente troca uma ideia, eu respondo e a gente vai trocando uma ideia. Então, falando da primeira fase, assim, né, do ciclo, né, que seria um jovem solteiro, né, pessoa, né, que começa uma vida em família ainda numa fase que não existe um casal, que não existe uma união, né? Então, jovem solteiro muitas vezes tem novas responsabilidades, é, enfim, cuida de si mesmo, tem que manter a casa, administrar o seu tempo de estudo, trabalho, lazer. Essas são questões é, que podem gerar algum tipo de ansiedade, pode gerar problemas. Inicia um processo de diferenciação da identidade em relação à família, né? Então, né, vai em busca da sua formação, da sua própria identidade. Começam os relacionamentos íntimos, né? E a pessoa passa a ter uma identidade
em relação ao futuro, né? Então, trabalho, independência financeira, e aí problemas como está presente nessas figuras, né, podem acontecer, né, dentro de casa, é, e que podem gerar algum tipo de adoecimento. Depois a gente forma um casal, né, que é uma outra fase de vida que tem outras questões, né? Então, formando um casal, a gente começa a ter responsabilidade e maturidade na tomada conjunta de decisões, né? Então, a gente precisa tomar decisão conjuntamente, não é mais individualmente. É, existe uma questão de adaptação de costumes, né, à pessoa que a gente está junto, né? Dificuldades de adaptação e ajustamento muitas vezes acontecem. Aceitação ou receptividade de outros familiares. Então, quando a gente, né, forma um casal, não é só a outra pessoa que está junto da gente, mas também uma nova família que a gente, né, acolhe, e aí tem uma questão de adaptação também, e de aceitação e receptividade, inclusive de outras atitudes e comportamentos, né, que tem a transferência de atitudes e comportamentos da família de origem para a relação conjugal. Muitas vezes isso é fruto de determinada situação de estresse, né? Por vezes a gente observa, e isso de certa forma comum nas classes populares, assim, o casamento como um refúgio dos problemas de família de origem, né? Quando a família está vivendo um momento de desestruturação ou que tem muitos conflitos, o casamento é às vezes um refúgio para os problemas da família de origem, né? Então muitas vezes as pessoas saem de casa, isso às vezes acontece com mulheres jovens, adolescentes, né? Que o casamento é um refúgio de problemas na família de origem, né? E pode haver a discordância, então, de expectativas de um ou de outro, né, relacionada antes de formar o casal e depois, né, de formar esse casal. E quando eu falo em casal, falo no sentido amplo também. A gente tem casais, né, heterossexuais, a gente tem casais homossexuais, enfim, problemática semelhante nesse sentido, né? Então, é uma coisa que precisa ser considerada. E aí aparecem problemas de apresentação comuns, né, nessa fase. Problemas sexuais, por exemplo, disfunção sexual, infertilidade pode acontecer. Então, tem, por exemplo, casais que têm problema de infertilidade e que às vezes é decorrente de um estressor vertical, né, ou de uma dificuldade de adaptação, ou uma dificuldade de adaptação, de aceitação da família de origem, né, enfim. Existem casos em que há um casal que tem infertilidade e que depois que, né, são feitos vários exames e não tem resultados justificativa, né, e que quando esse casal se desfaz e a pessoa, né, vive um outro relacionamento, facilmente, né, existe, né, o filho. Enfim, problemas de apresentação comum, então, dor de cabeça, dor na coluna, são sintomas que muitas vezes aparecem nessa faixa, né? E aí a família vai evoluindo, né? É, E aí a gente tem o nascimento do primeiro filho, que é uma mudança radical, né? E aí também pode significar adoção, né? Então, muda a rotina da casa praticamente, né, em um dia, né? Muda totalmente, se reorganiza essa família de 2 para 3 membros. É uma mudança de certo ponto, uma das mudanças mais radicais que acontece com a gente. E aí, nesse ponto, é claro que a gente fica mais vulnerável, né, para adoecimentos. E aí tem questão de influências externas, né, de avó, de sogra. Isso acontece muito, por exemplo, quando a mulher está amamentando,
problemas, discussões relacionadas à alimentação do bebê, né? Muitas vezes acontecem com influências relacionadas à sogra, à avó. Precisa ser definida a característica, o papel definido dos cônjuges em relação ao filho, né? Quem é que faz o quê, né? Precisa ser definido, né? E muitas vezes a indefinição leva a estresse. É importante aí o reconhecimento e atenção da rede social quando a gente está trabalhando, né? Uma rede de apoio social que possa dar apoio a essa família nova que está se constituindo aqui, né? Pode haver uma dificuldade de adaptação, depressão, na mãe, abuso de álcool no pai, são problemas comuns nessa faixa etária. E problemas que aparecem nessa época, né? Problemas de sono e de alimentação, depressão pós-parto, rejeição do filho, são problemas que acontecem nessa época, né? Nessa época do ciclo de vida que a gente precisa ficar ligado, né? Depressão pós-parto e rejeição do filho são problemas muito importantes, né? E que podem desestruturar uma família, né? E aí a gente está falando desse filho que está crescendo, né? E muitas vezes vira o reizinho da casa. E aí começa a fase escolar. E aí vira uma outra fase, né? Da família criando filhos, né? E nessa fase tem fatores estressores também, fatores de aumento de estresse. Por exemplo, a conciliação da criação dos filhos com trabalho, vida social e vida conjugal, né? É uma questão importante para esse momento, né? Muitas famílias, né, pessoas deixam a vida social de lado para cuidar, ou a vida social às vezes atrapalha, né? Muitas vezes casais passam a viver em função do filho e não guardam um tempo para o próprio casal, e isso pode ocorrer desgastes e adoecimento. Às vezes o conflito com a voz de como criar os filhos, isso pode acontecer, são estressores familiares importantes. E o contato progressivo da sociedade, né, o início do período escolar, que é um momento emblemático para a família, é, que há uma ambiguidade de sentimentos, né? Às vezes os pais querem que o filho vá, mas na hora que o filho vai, eles querem que o filho fique, né? Então é um momento delicado, né, para aquela família. Às vezes a resistência a aceitar a crescente autonomia dos filhos e a influência do mundo externo na família. Acontece também às vezes o nascimento de outros filhos e aí a capacidade, né, de divisão do tempo e atenção entre os filhos. Então existe a possibilidade de regressão do filho mais velho, por exemplo. Alterações de comportamento, regressão, isso é uma coisa que acontece, e aí muitas vezes acontece o adoecimento. Tem uma questão que é muito interessante, né, muito presente na nossa sociedade, quando os pais querem que os filhos façam tudo na hora e no lugar certo. Na verdade, criança muito poucas vezes faz tudo na hora e no lugar certo, né? Então, como é que a gente pode querer que as nossas crianças, que os nossos filhos façam tudo na hora certa, no lugar certo, né? Então, isso é um motivo de estresse e muitas vezes isso é taxado como um adoecimento, né? É, por exemplo, hoje existe praticamente uma epidemia de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de diagnóstico disso, mas grande parte das pessoas que são diagnosticadas com TDAH, na verdade, são questões de dificuldade de adaptação, tanto da família quanto da escola, né, na verdade, à perspectiva do filho, da filha.
Enfim, e aí comportamentos, problemas de apresentação comum nessa hora, né? É o comportamento descontrolado dos filhos, e aí muitas vezes taxado como uma doença. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes a gente medicaliza, né, uma pessoa, uma criança, com medicamentos, às vezes, é, controlados, com muitos efeitos colaterais, e às vezes, na verdade, é uma dificuldade de adaptação familiar ou da escola, por exemplo. Né? Nem todo mundo tem o mesmo padrão de aceitação do modo de vida escolar e tradicional que a gente vive. Né? A enurese e a encoprese, né, são problemas comuns nessa fase. A enurese é dificuldade de controle do esfíncter para urinar, né? Então, muitas vezes, aquela criança que faz xixi na cama ou faz xixi na calça, quando na verdade já deveria ter um controle maior dos esfíncteres, né? Mesma coisa acontecendo com as fezes. Então, enurese, encoprese, né? São problemas importantes que acontecem nessa fase. Dores abdominais e constipação é muito comum em crianças que estão vivendo dificuldades de adaptação, tanto no colégio quanto na família. Né? Então, constipação em criança é um problema que está muito relacionado a problemas psicológicos, psiquiátricos e adaptação, sofrimentos na família. Né? Bom, essa família, né, vai crescendo, né, e aí existe uma outra fase muito problemática também, com muita vulnerabilidade, que é essa fase da gente lidar com adolescentes, né? Talvez seja uma das fases mais difíceis da vida, porque existem muitas alterações de humor, né, na adolescência, né? E aí pode haver uma dificuldade de saber lidar com né, com essas alterações de humor, e conflitos familiares aparecem. Pode haver problemas em estabelecer limites, né, e isso é muito importante, né? A questão do estabelecimento de alguns limites, né, na família. Né? A pessoa, não dá para a pessoa fazer tudo na hora que quer. Né? Existem família é um sistema, né? Então às vezes pode acontecer problemas no estabelecimento desses limites e que podem levar a consequências importantes aí, como por exemplo o uso de drogas, álcool e drogas. Né? É um período de novas descobertas, né? Vida sexual, festas, drogas, isso é uma coisa que geralmente acontece ali na adolescência. Né? Lembrando que a adolescência tem fases também, né? Tem a adolescência precoce, né? Onde ali os 12, 13 anos, em que o adolescente, né, é importante que ele viva em grupo, que ele tenha identidade de grupo. Né? Tem a adolescência média, que talvez seja a fase mais difícil, onde ocorre o maior número de conflitos, né? Distanciamento, desentendimento e conflitos, né? Com os pais, né? E às vezes rompimento, né, das relações. A gente precisa tomar muito cuidado com isso e, e às vezes as pessoas adoecem por causa dessas questões, com sintomas físicos, psicossomáticos. Né? E tem a adolescência tardia, né, onde esses conflitos eles acalmam um pouquinho mais e já há um interesse maior na constituição da vida futura, na idealização dos projetos de vida. Né? Existe um desejo de dependência por parte dos filhos, né, nessa época. Né? Podem haver confrontos de opiniões e personalidades, e aí aqueles estressores verticais de diferenças de padrões, de mitos, segredos familiares, está muito presente aqui, né? Porque as gerações pensam de maneira diferente. Por exemplo, hoje os adolescentes utilizam muito a internet e os telefones celulares, né? Coisa que não existia até bem pouco tempo. Né? E que as gerações, os pais desses adolescentes não tiveram a mesma relação que o adolescente tem
com o celular, com os videogames, então isso tem muito conflito, então esse é um exemplo importante aí de estressor vertical que uma família vive, né? Pode haver problemas de comunicação entre pais e filhos. Na verdade, grande parte dos problemas que a gente verifica nos adolescentes tem a ver com problemas de comunicação, com dificuldades de comunicação, né? E tem aquela regrinha dos 4 anos, né? O filho sempre se vê 2 anos mais velho e o pai sempre se vê, e os pais sempre veem os filhos 2 anos mais novo do que realmente são, né? Então, aí aparecem os conflitos, né? E aí nessa fase aparece muita depressão e ansiedade que tem aumentado, né, nos dias atuais, os problemas como automutilação e tentativas de suicídio, violência doméstica, álcool, drogas e o bullying, que é um problema seríssimo, muitas vezes negalizado, e que pode resultar em adoecimento importante, depressão, ansiedade, enfim, problemas que acontecem atualmente, né, na adolescência, né? Então, essas situações comuns, né, que a gente vive, né, hoje em dia, né, nessa questão de lidar com o computador, né, enfim, e do distanciamento que às vezes há entre os pais e os filhos, né? E aí a gente entra numa outra fase que é muito importante, né, que são os filhos saindo de casa, que muitas vezes pode significar uma volta a um momento mais intenso entre casal, mas que muitas vezes significa a síndrome do ninho vazio. Então são pessoas que às vezes adoecem e que muitas vezes é essa síndrome do ninho vazio o que acontece, né, com a pessoa. E isso reflete no corpo da gente também. As pessoas passam a frequentar mais o sistema de saúde, a sentir mais sintomas, né? Enfim, pode haver uma busca de preencher os espaços que os filhos deixaram, então com atividades, às vezes até com formas de pensar que são problemáticas, que podem significar adoecimento, né? Por exemplo, o transtorno de obsessivo compulsivo pode piorar nessa fase. A mãe tem uma maior vulnerabilidade para o sofrimento, né? Pode apresentar queixas múltiplas, difusas, sofrimento psíquico, depressão. Então, via de regra, né, sempre assim, a mulher tende um pouco mais à questão da depressão, né? O homem tende um pouco mais à questão do alcoolismo, né? Não que seja regra, mas é uma tendência, né? Os pais passam por exigências simultâneas nessa fase, né? Aí uma coisa muito importante que aparece muito nos ambulatórios de atenção primária, que é a geração sanduíche, né? São exigências simultâneas dos filhos e dos pais, né? É aquela pessoa que precisa cuidar, enquanto está cuidando dos filhos ou que os filhos estão saindo de casa, são pessoas que estão cuidando dos pais, né? Então tem, às vezes, problema relacionado ao filho e, às vezes, problema relacionado aos pais. Ingresso no mercado de trabalho e possibilidade de desemprego nessa fase fica mais agudo e pode significar um fator estressor importante. Às vezes, uma sensação de luto, mesmo sem haver morte. Então, quando acontece dos filhos saírem de casa, muitas vezes acontece divórcio, né, nessa faixa etária, né? Aposentadoria, depressão, estresse, abuso de álcool, tabaco, disfunção sexual são coisas relativamente comuns nessa fase. E nas classes populares, o ninho vazio pode acontecer cedo demais ou nunca acontecer. Então, filhos saindo muito cedo de casa, por exemplo, gravidez na adolescência, né? Ou famílias muito numerosas, com um grande número de pessoas.
E aí problemas que aparecem comumente nessa época, né? Depressão e ansiedade, problemas relacionados à menopausa. A menopausa a gente sabe que não é sempre que que a mulher tem sintomas da menopausa, né? É, mas pessoas que estão vivendo estresses maiores tendem a ter maior número de sintomas da menopausa, né? Aqueles sintomas clássicos como calor, fogachos, irritabilidade, né? Então, isso tem a ver com a forma com que a mulher vai vivenciar a menopausa. E os problemas conjugais são muito comuns nessa época de vida, né? Então, é a síndrome do ninho vazio. E para ir finalizando, a gente chega na família, na vida futura, né? Enfim, isso que é quando a gente envelhece, né? E aí há uma mudança de papéis em cada geração, né? Às vezes tem, por exemplo, avós que assumem o cuidado de netos, né? Então, e que há uma dificuldade tanto dos pais quanto dos avós em determinar os papéis de cada geração na criação de filhos e netos, né? Manter preocupação em manter o funcionamento, o interesse próprio, né, e o do casal em face ao declínio biológico. Então a gente sabe que existem declínios funcionais, né, na audição, na visão, no equilíbrio, né, no controles esfincterianos, na memória, no humor. Várias coisas vão mudando quando a gente vai envelhecendo, né? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de manter o funcionamento e o interesse, né, quando a gente está vivenciando, né, essa fase da vida. Às vezes a gente precisa apoiar um papel central da geração do meio, né, dos filhos, né, no desenvolvimento das atividades familiares, né, e quando isso sobra muito para os idosos, isso pode incorrer em sobrecarga importante, o que é um problema, né, o que muitas vezes significa um fator estressor. E nessa fase a gente lida com as perdas da vida, né, então muitas vezes os idosos, né, muitas coisas vão sendo perdidas, né, ao longo da vida, não só a capacidade funcional, mas muitas vezes familiares, amigos, a gente tem que lidar com processos de luto frequentes, né? E isso, então, é uma coisa comum nessa faixa etária e que pode afetar muito o nosso processo de adoecimento, né? Tem aquela questão de que quando num casal de idosos, por exemplo, quando um falece, existe um risco maior do outro falecer né, nos anos subsequentes, né, logo após, né, a morte do outro. Então, são problemas importantes que a gente lida nessa faixa etária. E aí pode aparecer o luto patológico, a depressão, o agravamento de uma possível doença crônica, né, complicações, problemas funcionais, demência e pseudodemência, né, que é decorrente de depressão, na verdade. A gente falei um pouquinho das classes populares, né, falando um pouco mais aí, né, a infância pode ser um pouco mais curta, sem esse rito de passagem para a vida adulta, né, muitas vezes existe o trabalho infantil, né, as pessoas têm que sair muito cedo para trabalhar, uma fase adulta mais precoce, com gravidez na adolescência, então pular a fase do ciclo de vida é um fator relacionado a adoecimento, a diminuição da capacidade de resiliência, né? Uma independência precoce da família de origem e a formação de um casal para a independência. Na verdade, isso está muito comum também. Né? Vários relacionamentos com filhos de pais e mães diferentes, né? Então, ter filhos de vários pais, né? Ou ter filhos com várias mães é uma coisa que está
que é relativamente comum nas classes populares, aquele ninho que nunca fica vazio, porque a família é bastante ampliada, né? E às vezes a avó, e aí o gênero importante, né? Às vezes porque a mortalidade em homens é um pouquinho mais cedo, então a avó às vezes assume a organização e o sustento da família, o que gera muita sobrecarga e adoecimento. Que é muito comum a gente ver isso na atenção primária no cotidiano do nosso trabalho. Né? Então é isso, a web palestra de hoje é na verdade, uma introdução a esse tema da abordagem familiar, focando mais no risco, no ciclo de vida das famílias, né, e em momentos de maior vulnerabilidade que a gente vive nesses ciclos, nessas mudanças de ciclo, e que a gente precisa entender um pouco e saber, né, como lidar, né, identificar, né, junto com a pessoa que a gente está atendendo, junto com a pessoa que a gente está se relacionando, que pode ser um problema advindo desse contato, né, com a família, desse problema relacionado ao ciclo familiar e que muitas vezes gera adoecimento e precisa ser, às vezes, abordado nas ações terapêuticas, né? Como é que a gente vai tratar só com remédio, por exemplo, um problema que tem a ver com uma mudança de vida, uma mudança no ciclo de vida da nossa família, né? Então, era isso, e aí eu fico aberto aí a possíveis intervenções ou perguntas das pessoas que estão aí, né? As pessoas que estão nos municípios, profissionais de saúde que atuam em atenção primária, né? Então, possíveis perguntas aí, fico aberto aqui na nossa caixinha de bate-papo. Lembrando, sempre desse horário de sexta-feira, 10h30, a gente está agora fazendo uma enquete com os nossos representantes dos municípios sobre, né, o horário mais adequado para as web palestras, né? Talvez no futuro a gente possa mudar, se for o caso, né, o horário, né? Mas a princípio é o nosso horário do Telesaúde Acre, esse de sexta-feira às 10h30. Né? Então, Maria Jusileia aí, legal, legal, Maria, a observação que você faz, pergunta, né, se teria como fazer palestra nas unidades para os usuários. Acho que é interessante, assim, abordar esse tema com os usuários, né, assim, nos grupos que a gente tem, né, os grupos das unidades de saúde, grupos terapêuticos, né, que a gente tem, grupos de hipertensos, grupo de diabetes, grupo de gestantes que a gente tem nas unidades, grupo de idosos. Esse tema é um tema importante, né, que diz respeito a todos nós. Né? Muitas vezes falar sobre isso, discutir sobre isso nas nossas, né, nas unidades com os usuários é uma coisa interessante. Né? Então, claro que seria uma coisa importante, né, para a gente fazer. E aí até, assim, essa palestra, ela fica disponível no YouTube, né? Se vocês quiserem, publicamente, né? Se vocês quiserem utilizar essa palestra para provocar discussões nas unidades ou partes das palestras, né? Porque foi uma palestra mais direcionada para o profissional de saúde, né? Mas se quiser usar partes dessa web palestra
para trocar ideia com o usuário, fique à vontade, né? Vai ficar no YouTube público para todo mundo, né? O que mais aí no nosso bate-papo? Lembrando que o Telesaúde também tem as redes sociais, né? Então, tem o Facebook, tem o Instagram também, né? Então, fica à vontade também de participar das nossas redes sociais, né? Que tem a nossa equipe que alimenta a nossa rede social com notícias, enfim, perfeitamente. Assim, Maria Juscelia coloca, né? Muitas vezes os usuários têm receio de perguntar sobre algum problema pessoal. É, é isso aí. Tanto, a gente, tanto individualmente como em grupo, né? Nas consultas, quando a gente percebe que há uma hiperutilização, aquela pessoa que vem toda semana, né, na unidade, às vezes é bom a gente ter uma postura um pouco mais ativa, né? Eu vou falar numa aula subsequente sobre o genograma, né? Construir o genograma, por exemplo, com o usuário é uma ação que não é só diagnóstica, né? É uma ação também terapêutica, porque a pessoa vai notando como é que vai andando a sua família e reconhecendo que problemas está tendo, né? Então, numa consulta é importante em determinados momentos a gente, né, ter uma postura um pouco mais ativa, perguntar como é que vai a família e identificar qual é o momento do ciclo de vida da família que essa pessoa está vivenciando, né? Porque aí a gente começa a entender por que a pessoa está ficando doente, né? Por exemplo, já que eu citei infecção urinária, né, anteriormente, né, pessoas que estão com infecção urinária de repetição às vezes estão vivendo um problema, ou infecção urinária, ou, por exemplo, infecções vulvovaginites de repetição, ou por exemplo, amidalite, sinusite de repetição, às vezes estão vivendo um problema familiar, que a imunidade decai um pouquinho, né, e a nossa capacidade de lidar com o estresse diminui, e aí a gente cai doente, né? Então, identificar o momento, identificar o ciclo de vida da, da, da pessoa é interessante. Muito bem, muito bem. Agradecer então a presença de todos e todas que tiveram aí com a gente, né? Convidar para as próximas, né? É, e aí a gente vai finalizando por aqui a nossa web palestra de hoje, desejando a todos um bom final de semana, um bom trabalho na semana que vem e estamos juntos na próxima sexta-feira, né, para mais uma web palestra. Um grande abraço a todos, bom final de semana.